Loas TV, entretenimento e informação na sua tela. Olá, que alegria mais uma vez receber a sua presença aqui em nossa live. Eu sou o Thiago Jacob, somos a TV Loas, a emissora de Mongaguá, que veio para fortalecer a nossa cidade, o nosso pedaço de chão, não é verdade? Divulgando os eventos, os acontecimentos, tanto da parte política, quanto da parte esportiva, turismo, e sempre trazendo conteúdo de qualidade para você, porque nós só existimos para fazer a sua vida melhor. Nós somos a Loas TV. Eu sou o Thiago Jacob e é sempre uma alegria te receber aqui na nossa emissora. Mas antes de nós começarmos efetivamente, eu quero deixar um recadinho. Você que está nos acompanhando da TV, eu gostaria que você também entrasse lá na rede social, nos nossos Instagrams. O meu é @mongaguá Thiago Jacob, @LoasTV e @Rani Edson Lima. Rani Edson Lima, @Rani Edson Lima, e fala: opa, tô aqui, tô assistindo. Já aproveita e segue o Loas, segue o Thiago, segue o Rani Edson. E se você está assistindo no YouTube, eu tenho que te deixar um recado. Para você deixar um comentário, porque é muito importante, Rani Edson. Porque eles estão nos vendo, mas nós queremos também nos relacionarmos com quem está aí do outro lado. Então, por favor, se inscreva, porque para você deixar um comentário no nosso YouTube, você precisa estar inscrito. E aí já nos ajuda, não é verdade? E aí coloca seu nome, o bairro que você está assistindo e deixa seu comentário. Agora, se você está assistindo lá do Japão, por exemplo, aí você fala: oi, sou a Maria, estou aqui no Japão, estou acompanhando o Thiago e o Rani Edson. Beleza? Manda um beijo pro meu filho João. Enfim, estamos aqui em prol de você. E nós temos um lema, meu amigo. Eu sempre, desde o meu primeiro podcast, eu repito essa frase. Muitas pessoas falam, mas não fazem. Esse espaço aqui está reservado para pessoas que fazem a diferença em Mongaguá. E eu fico muito feliz pelo Rani Edson ter aceito esse convite. Porque, Rani, muita gente fala: vou fazer, mas nunca fez. E não, né? Então, você tem que fazer no passado, fazer a diferença para nossa cidade, para que a divulgação, para com melhores condições você fazer ainda mais e melhor. Né? Então, eu acredito que esse nosso espaço, do nosso programa, vem para pessoas como você. Agradeço, obrigado. Que já fez muito pro Mongaguá e ainda tem muito gás. Vamos para cima. Seja bem-vindo, Rani Edson. Obrigado, Thiago. Obrigado, é um prazer enorme estar com você aqui. Agradeço o convite, né? A gente vem acompanhando aí seu trabalho, maravilhoso. E para que esse trabalho continue, a gente precisa de quem? Do povo, do nosso pessoal que assistam, que dê a curtida, comentem, falem alguma coisa, show de bola. E levar as pessoas aquilo que é de melhor. O que a gente tem de melhor, o que a gente pode passar de novidade, né? Nosso caminhar, legal, show de bola. É isso aí, então já compartilha essa live, deixa sua curtida e vamos embora, né, Rani? Vamos embora. Rani Edson, você é uma pessoa bem conhecida aqui na cidade, eu já te conheço já há um tempo, mas talvez muitos que estão nos acompanhando agora, talvez não sabem da sua origem. Gostaria de saber como você veio aparecer em Mongaguá. Conta pra mim a origem do seu pai, da sua mãe, como é que você chegou aqui? É uma história bem bacana, bem difícil também. Eu sou pernambucano, na verdade. Opa, eu também. Eu vim de Pernambuco. A gente veio ainda criança, né? Acho que meu irmão mais novo tinha 2 anos. E a gente veio morar em São Paulo, na zona sul de São Paulo. E moramos por lá alguns anos, acho que uns 8 anos, 7, 8 anos. Depois calhou da gente vir para Mongaguá, né? Isso faz uns 30 anos, mais ou menos. E graças a Deus a gente veio para cá e começou uma vida, né? Sou filho de uma mãe solteira. Meu pai trouxe nós para São Paulo e foi embora. Deixou ela com 5 filhos e viemos para batalha. Foi difícil, mas chegamos. Estamos aí batalhando bastante. E somos 5 irmãos também, né? Sim. Eu tenho 2 irmãs e mais 2 irmãos. Tudo aqui em Mongaguá? Tudo aqui em Mongaguá. Agora minhas irmãs moram em Sorocaba, mas elas moraram aqui por muito tempo. Mudaram há poucos anos. Mas os meus outros irmãos moram aqui. E é isso daí. Ela criou 5 filhos, trabalhou bastante, deu bastante trabalho também. A gente não foi fácil. A gente deu bastante trabalho, né? Mas Deus é bom. Deus é bom. Que legal, cara. Que coincidência, cara. Minha família também veio de Pernambuco, uma parte. A minha avó, esses tempos atrás, o ano passado eu visitei. É uma terra maravilhosa, né, cara? Gostoso. Eu, depois de
vim de lá, eu acho que eu tinha uns 4 anos, por aí. Eu voltei lá agora, há uns 15 anos atrás, morei lá 5 anos. Que legal. Morei lá 5 anos, trabalhando para uma empresa da telecomunicações para Claro. Fiquei lá 5 anos. Aí passei a conhecer de verdade o Pernambuco. Muito bom, uma Não, cidade, um um estado maravilhoso. as pessoas maravilhosas, uma terra maravilhosa. Que isso, São cara. receptivos demais. O lugar, Nossa, demais. se não tomar cuidado, você come tanto que você falta morrer. Nossa, é verdade. Todo lugar, o É povo muito come, bom, né, come. cara? Muito É bom. muito povo receptivo, Muito, né, muito. cara? Eu fico feliz também que eu tenho origem de Pernambuco. É, Pernambuco é Meu, gostoso. muito legal, cara. Que bacana. E Anne Edson, você veio pra cá, Mongaguá com que idade? Porque vocês chegaram cedo em São Paulo? Eu Pra acho cá? que chegamos aqui em Mongaguá, eu tinha 12 para 13 anos, por aí. Você é o mais velho ou não? Não, Seus irmãos? eu sou o segundo mais novo. Que bacana. O irmão dos homens ou do meio ali. Tem 2 irmãs mais velhas, meu irmão mais velho, eu e depois o mais novo. Que legal. Então vocês se estabeleceram aqui. Estabelecemos aqui. Como é que foi a vida aqui naquela época lá? Rapaz, foi bem difícil. É até engraçado de falar. Isso é uma coisa inédita, hein? Opa. A gente veio morar em Mongaguá, na casa de um amigo. E minha mãe vendeu tudo que tinha lá em São Paulo e veio pra cá do nada e a gente veio morar na casa desse amigo. Foi difícil. Foi muito difícil, muito difícil. Depois encalhou da gente acabar com tudo que tinha. A gente foi morar num barraco de madeira de 2x4, eu acho. Todo mundo num barraquinho, só cabia uma cama e um fogão, na verdade, na época. E o mais engraçado é que na época era meio rígido a construção, né, em Mongaguá, e a gente fez um banheiro de bloco, cara. Isso é até engraçado. Eu tava falando isso essa semana pro fiscal. E a prefeitura foi lá e derrubou, porque não podia ter, tinha que ter projeto. E a gente não tinha nada naquela época, né? Só tinha mato também na cidade, não tinha mais nada. E eu falei, poxa, olha que coisa. E hoje eu tô na fiscalização de obras, né? Com o mundo dá volta, né, Dando a cara? volta. E é isso daí. E aí a gente veio se mantendo. Minha mãe sempre batalhando bastante, trabalhando em quiosque. Não foi fácil, foi uma barra bem difícil. Mas aí os irmãos foi crescendo, a gente foi se encaixando, cada um procurando o que fazer. E foi chegando aí onde que tem que chegar, né? Mas foi bem difícil. No início foi muito difícil. É, Muito, mãe solteira com um monte de filho. muito difícil, muito difícil. Não é E- pra qualquer um, não. Não, e outra, naquela época também não tinha os auxílios que o governo dá hoje também, né? Eu falo assim, isso ajuda. Tem gente que fala contra os auxílios sociais, mas eu sou favorável. Não, A desigualdade social é muito, ainda mais uma mãe solo, né? Uma mãe solteira. É uma batalha, é muito cara. difícil porque hoje a gente tem esse recurso. Tá certo, algumas pessoas são contra, né? Sim. Tem suas razões. Tem pessoas que não precisam, talvez, e acabam recebe, é desfrutando verdade. daquilo que é para uma pessoa que precisa. Mas naquela época eu me lembro bem que R$ 5 para nós era tudo, né? Era uma fortuna, porque dava para comprar o pão da manhã. Então, se tivesse ajuda de gás, sei lá, alguma coisa, muitas vezes cozinhava lenha. Se tivesse, seria muito mais fácil, com certeza. Hoje tem essa facilidade aí que acaba Verdade. ajudando, embora ainda com muitos defeitos ainda Verdade. do governo, mas já dá para a pessoa não ficar na extrema miséria, na verdade é essa. É, mas mesmo assim ainda existe, né? A gente É sabe, né, vergonhoso, cara? mas É existe. vergonhoso. Pô, que bacana, hein, René Adson? Deixa eu te falar. Eu lembro que você foi conselheiro tutelar, cara. Foi conselheiro tutelar. Essa foi sua primeira profissão? Conta pra gente. Você Eu começou a trabalhei- trabalhar com quem eu antes de ser? trabalhei sempre, Thiago, sempre trabalhei. Eu trabalhei bastante tempo, ajudante de pedreiro. Eu fui cobrador de trenzinho na O época. trenzinho roxo? Trenzinho roxo. Oxe, andei muito. Eu fui, na verdade era o verde na época. Eu trabalhei, que era o roxo e o verde. Eu trabalhei bastante no trenzinho. Então a gente sempre procurava alguma coisa para fazer, né? Mas o tempo passou, eu acabei fazendo um curso técnico, fui pro Recife, fiquei um período no Recife trabalhando lá na área de telecom. Antes trabalhei em São Paulo, depois fui pro Recife. Passei esse período, quando eu voltei, há uns 22 anos atrás, aí calhou de eu querer ir pro Conselho Tutelar. Eu vi, uma tia da minha esposa tinha sido conselheira, eu falei, eu vou... Você era bem jovem, então. A Que idade gente- você tem agora? Com Mais um... 43. 43, Tinha mesma 20, idade que eu. 20 e poucos anos, eu falei, poxa, eu acho que agora é a hora da gente fazer alguma coisa. Sempre gostei de ajudar as pessoas. A gente acha que vem de um pessoal mais sofrido, né? Você acaba tendo um olhar melhor para esse lado. E eu sempre ajudava, poxa, vamos ajudar alguém. E o Conselho Tutelar eu vi uma porta para ajudar muitas crianças. E eu falei, poxa, é aí que eu vou.
embora o salário do Conselho Tutelar É baixo até hoje. muito baixo, em Mongaguá principalmente, precisa melhorar muito, muito, anos-luz. Falo aqui para os conselheiros tutelares aí que nos assistem, que precisa melhorar muito, muito, pelo trabalho feito, um trabalho que quase ninguém percebe, mas é um trabalho importantíssimo. E aí, fui para o Conselho Tutelar, é uma eleição também, ganhei a eleição, fui bem votado na época, tive 400 e poucos votos, acho 480 votos, e aí passei a trabalhar no Conselho Tutelar, foi bem legal. Uma experiência, assim, única, única. Eu acho que nem a faculdade que eu fiz agora eu aprendi 10% do que eu aprendi lá ao vivo. E você foi 2 vezes, né? Fui 2 vezes. Eu fui em um mandato, 400 e poucos votos, e no segundo mandato eu tive 870 votos. Uau. Foi bem votado. Foi bem legal porque o Conselho Tutelar, no período que eu comecei, eu não via muita divulgação. E aí eu sou meio mexilhão, onde eu chego, eu quero fazer tudo que eu posso e o que eu não posso. E lá eu criei digamos assim, uma parceria legal com a Polícia Militar, né? Com a Polícia Civil. Então a gente fazia um trabalho em conjunto bem bacana e não demos mole. A gente foi para cima, pegamos muitos casos terríveis, né? O Conselho Tutelar é uma coisa que não é só o pessoal pensar, vai pegar um filho, né? Vai fazer isso, não é isso. O Conselho Tutelar é muito mais do que as pessoas pensam, né? A gente decide vidas ali, né? Então, graças a Deus eu tomei muitas decisões, né, junto com o colegiado, e foram de sucesso, graças a Deus. Mas muitas vezes chegava em casa sem dormir, pensando, né, será que eu fiz certo? Será que nós optamos por certo? E graças a Deus a gente teve bastante êxito e sucesso. Mas é um trabalho árduo, difícil. Parabéns para os conselheiros tutelares. Ó, show de bola. Não, eu admiro, cara. Sem condições. Sem condições. Não tinha condições. Sem remuneração. É um trabalho Certo. praticamente 24 horas, não tem descanso. 24 horas. E naquela época não tinha casa de passagem, não tinha. Tinha abrigo? A gente tinha um abrigo. O abrigo na época era bem Mas precário. de passagem não tinha, né? Não. Aí você tinha que colocar aquela criança que estava naquele momento junto com quem. Junto com quem estava abrigado. Então isso é ruim, Isso né, era cara? muito difícil, mas assim, uma parte boa, né? A prefeitura veio, deu um suporte nessa parte na época, porque era muito escasso. Era muito escasso. Quando eu assumi o Conselho Tutelar, era vergonhoso de ver a condição, né? As condições eram muito ruins. E até mesmo o conselheiro tutelar. A gente tinha um computador para 5 conselheiros tutelar. A gente trabalhava em sala, uma com ar-condicionado, outra não tinha nada. Carro, um dia tinha carro, outro dia não tinha. Aí, às vezes, graças a Deus e graças aos parceiros, às vezes a viatura da Polícia Militar, ou algum amigo da Polícia Civil, algum outro setor emprestava o carro, mas muito ruim. Muito ruim. E aí você tem uma ocorrência, eu já tive ocorrência de atender a pé. Eu tá em casa, tem uma ocorrência 10 horas da noite, ó, tem uma criança perdida e vai entrar numa casa em tal lugar. Eu ligar, não ter carro, a guarda tá toda ocupada, e eu pegar e falar, eu vou a pé. Sair a pé, pegar a criança a pé e sair andando na rua. Que loucura, Mas Hans. tinha que resolver, não podia deixar aquela menina Claro, de é. 3 anos, 4 anos de idade na casa de festa com um monte de pessoa desconhecida. Tinha que tirar aquela criança de lá. E era assim. Que experiência Foi bacana, muito, né, foi cara? muito bom. Na verdade é um propósito, né, que você coloca no coração. E por mais que você não tenha condição de cumprir ali, eu falo, que nem você falou de instrumento que deveria ser necessário, né, viatura ou um suporte de outras entidades. Se não tem, não tem nada, tudo vai vai a ter sola de mesmo. sapato, mas eu vou. Mas eu vou. Né? Você poderia, de certa forma, dar qualquer. Não desculpa, mas argumento, falou, ó, não tinha viatura, como é que eu ia buscar a criança? Era de noite, né? Enfim, você poderia dar vários argumentos. Eu não tinha segurança, era um ambiente hostil, eu ia colocar a minha saúde, a minha vida em risco e etc. Mas não. Ah, colocamos muitas vezes, porque o Conselho Tutelar, eu me lembro quando foi na segunda eleição do Conselho Tutelar, uma moça estava atrás de mim, inclusive ela é conselheira, hoje, eu não sei se ela se reelegeu, não, ela não é mais, ela era no mandato anterior, e ela falou para mim assim, eu não sei, eu acho que eles ganham muito bem, porque eles não querem sair, aí eu ouvi ela falando isso, eu falei para ela assim, o Conselho Tutelar não é para quem vai ganhar dinheiro, é para quem é louco e quer fazer alguma coisa por alguém. E ela deu uma risada, assim, depois ela falou, poxa, bem que você falou a verdade, cara, o salário é nada e a gente faz das tripas coração, como diz o ditado, né? E a gente tinha que fazer. Eu fiz um trabalho, graças a Deus, eu sempre, é o que você falou, eu gosto de fazer.
Não importa a condição. Tem que ser feito, tem que ser feito. Dá um jeito. Não tem que dar desculpa. Aí comecei a fazer muita palestra em escola. Também foi muito legal na época. A gente pegou muito caso de pedofilia. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu dei o meu melhor. E não fiz mais porque não tinha condições mesmo, não dava, mas pegava plantão de madrugada, às vezes as meninas ficavam um pouco com medo de ir em certos lugares, eu falava, pode deixar comigo que eu vou. E foi muito legal. E a parceria lá, as meninas que estavam comigo na época, era eu e 4 mulheres no Conselho Tutelar, é uma loucura trabalhar com um monte de mulher. Mas foi sucesso, foi sempre bom. E depois a gente acabou saindo, mas ficou um grupo legal lá, e hoje tem um grupo legal lá também. Eu acredito só que tem que dar uma melhorada Na estrutura e muito, financeira, né? A estrutura hoje, assim, física, tá anos-luz do É quando eu verdade. assumi. Tá bonito lá. Tá muito legal, mas eu falo em comparação salarial, né, cara? Porque a gente trabalha, a gente tem família, e na época eu me lembro que a gente ganhava R$ 890, cara, 20 anos atrás aí, R$ 890, 15 anos, talvez. Não, e até hoje é pouco. Até hoje é um salário mínimo. Eu me lembro que o prefeito da época, ele aumentou para R$ 1.100, R$ 1.200. Eu acho que hoje deve ganhar um salário mínimo. É absurdo. Então, eu acho que pelo trabalho feito e pela responsabilidade, eu acho que tem que ter um olhar mais especial aí para o nosso conselheiro tutelar. É, eu tenho certeza disso. Nos outros municípios não é assim, ué. Não, a nossa faixa salarial de Mongaguá é uma das mais baixas. Uma das mais baixas. Lógico Tem a que... ver com a arrecadação do município ou não? Não exatamente. Não tem. Não. Porque lá em Guarulhos, eu me lembro na época, se eu não me engano foi Guarulhos, lá o salário deles é R$ 8.000. E nós ganhávamos 800. Aí Uau. tem cidades aqui na Baixada na época que ganhavam 1.200 e nós ganhávamos R$ 800. Itariri, que era menor que nós, pagava melhor. Então assim, não tem nada a ver assim não, pela eu lei. acho que É mais força de vontade Se política. quiser, politicamente, dá pra fazer. Entendi. Dá pra fazer porque é algo importante, é algo que cuida das nossas crianças, né, cara? É, eu sempre falo, né? E aí volto a dizer, como é que a saúde vai melhorar se os políticos não utilizarem? Desculpa, eu vou dar um exemplo aqui. O ACM, né? Muitos e muitos e muitos anos governando a Bahia, vai morrer aonde? Com carinho. Aqui em São Paulo, veio se tratar aqui em São Paulo. Pô, mas o cara foi governador tantas vezes, por que não fez um hospital ali digno, né? Então muitas vezes a saúde não melhora porque o próprio político e a sua família não utiliza. Por que muitas vezes a educação não melhora? Porque o político e seus familiares estudam no colégio particular. Então eles, na verdade, ele sabe da dor, sabe da necessidade, mas não vivencia. Né? Não tem a experiência, né, de ficar num SAMU, num UPA, ou numa criança num estado de vulnerabilidade, que naquele momento não precisava de um serviço desse. Porque às vezes tem o quê? Babá. Às vezes... Sim, é verdade. Justamente. Eu acho que quando Entendeu? você passa na pele, é diferente. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Quando você passa e você não tem aquele olhar de tipo assim, já passei, eu sobrevivi, o resto se vira. Não, eu acho que é você passar e vestir mesmo a dor do outro, falar, poxa, ele precisa também, eu vou E tentar mesmo se puxar. você não tiver se você tiver uma realidade diferente, Anderson, vou dar um exemplo. Nem todo mundo tem uma realidade igual, a cultura de cada um é diferente. Mas se compadecer, não é? Sim, Se sim. compadecer, ou se imaginar na colocação. Na colocação. Fala, se Opa, eu não fosse passei. É isso. Por exemplo, a minha mãe não foi mãe solo, não foi mãe solteira. Eu tive um pai. Mas eu me compadeço. Eu consigo imaginar Sim. o que a sua mãe passa. Sim. Entende? Tinha que ficar 5 filhos trancados, né? Então, cara, imagina, escola, trabalho. Não tinha creche, né? Pô, a minha esposa se desdobra e ela trabalha fora, trabalha de plantão e tem eu, sabe? E o horário de escola do meu filho, todas as atividades, mesmo assim é uma loucura. É uma loucura. É loucura pra minha esposa. Imagina uma mãe solo. Eu tô dando um exemplo. Aí você pega as crianças que são de lares, muitas vezes desestruturados, que o único recurso é sim do poder público, vindo através do Conselho Tutelar. Porque muitas vezes o pai e a mãe ali já são bem situação degradante, para não usar outra palavra, aí as crianças são... Justamente. Você não precisar de um amparo. Teve casos É porque hoje a droga tomou conta, né? E naquela época não era tão forte a droga? Não. Mas mesmo assim, quando eu assumi o Conselho Tutelar, a gente tinha muito problema com os pais, assim, que abandonavam as crianças por conta da droga, né? Crianças que ficavam presas, crianças que ficavam amarradas, né?
Na época não tinha tanta divulgação também como a gente tem A hoje mídia, aqui, a essa rede social, oportunidade de poder falar, né? A voz daquele que não tem nada, né? Sim, A gente não tinha como falar. Hoje a gente tem uma voz, hoje tem o Loas, tem a TV, sim. hoje a gente tem um amigo, hoje a gente tem a rede social. Mas era um pouco mais escassa. Há 10 anos atrás era escasso, né? Verdade, Se você for olhar mudou 10, muito, né? 15 anos atrás já era escasso. E a gente tinha em Mongaguá, a gente teve casos em Mongaguá de crianças amarradas, entendeu? E pais negligentes. E aí é onde o Conselho Tutelar precisa atuar, né? Porque às vezes a pessoa pensa que o Conselho Tutelar vai lá, vai tomar uma criança de um pai, só porque o pai não tem condições financeiras. Não, nada disso. Eu acho que é além disso, né? É a pedofilia, aquela criança que tá lá sofrendo e não tem para quem contar e de repente o conselheiro tutelar aparece, conversa com aquela criança e ela abre e fala, ó, aconteceu. E a gente poder tirar ela daquele lar que estava sofrendo, né? É lógico. E colocar ela num lugar seguro. Não tem preço, não tem preço, Thiago. Olha, eu vou falar para você, não tem preço. Eu vivi coisas assim no Conselho Tutelar que eu amo ter vivido lá. Caramba, que legal saber Eu amo ter disso, vivido cara. lá. E eu tenho certeza que até as pessoas que te conhecem, seus familiares, seus amigos próximos, talvez não conheciam essas histórias. Não, às vezes a gente não comenta, né? Não fala, mas assim, é muito, muito forte. Teve caso mesmo assim que eu não conseguia nem dormir. Teve um caso de uma criança que eu não conseguia nem dormir. Passei meses pensando nessa criança. Mas o melhor era saber que estava segura. Olha, que legal. Isso é maravilhoso. Isso não tem nada que pague, né? Você olhar aquele sorriso no rosto e dizer obrigado, você me salvou. Poxa, é bom Nossa, demais. obrigado por ter compartilhado conosco tantas histórias assim emocionantes que eu consigo ver nos seus olhos. Eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui em casa, com certeza também está É vendo. emocionante. E agora eu vou pedir para que você, que ainda não compartilhou ou ainda não se inscreveu, agora é o momento. Agora é o momento do nosso merchandise, os nossos parceiros comerciais que fazem tudo isso acontecer. A gente volta daqui a pouquinho e você não sai daí, tá bom? Loas TV, entretenimento e informação na sua tela. ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. ETEC Fibra Ótica, a internet da nossa praia. Ultra velocidade e o melhor atendimento. ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. É pioneiro em qualidade. Internet e fibra ótica em cada canto da cidade. ETEC Fibra Ótica em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Desde 1999 com você. Para se divertir no dia a dia, consumimos muita energia. O alfajor Turma da Mônica tem a medida certa de proteínas que ajuda você a ter um dia muito mais alegre e feliz. Experimente os sabores, mousse de chocolate e chocolate branco. Alfajor Turma da Mônica. Delicioso como a vida tem que ser. Novidade. A Loas TV agora também é rádio. É isso mesmo. Rádio Loas em breve estará no ar para você e para todo o Litoral Sul. Siga no Instagram o @LoasTV. Acesse o site www.loastv.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Chama aqui no WhatsApp 13 98835 5905. Esse é o WhatsApp da Rádio Loas. Loas TV, entretenimento e informação na sua tela. Que alegria que você tá aí. Compartilhou? Escreve pra mim aí, compartilhei. Porque é muito legal. Essas histórias que o Rani Edson compartilhou com a gente aqui, da experiência dele, de ter sido conselheiro tutelar, mostrando a infância dele, pode tocar muitas pessoas. Eu acho que esse é um ponto bacana da nossa entrevista, do nosso propósito da Loas TV. Muitas pessoas, eu sei que talvez você é amigo ou familiar do Rani Edson, você já conhecia ele há um bom tempo, mas talvez essas histórias, talvez não conhecia com tanto tamanho detalhes, né? E num podcast
se revelou. Então, se mexeu com a sua vida, pode mexer com muitas outras vidas, pode transformar. Então, eu peço encarecidamente, compartilhe. Não custa, vai nos ajudar e pode custar muito. Não dinheiro, mas valor, agregando vida na vida daquelas pessoas, esperança naquelas pessoas que estão no momento ali sem esperança. E não esqueça de deixar seu comentário, né? Falando quem é. Concorda, Renato? Justamente. Para que a gente possa depois de responder, né? Na medida do Isso possível. aí, lógico. É isso aí. Legal. É importante a gente lembrar, né? O Conselho Tutelar, para finalizar, foi uma área importantíssima e muito difícil e uma escola gigantesca de superação, né? Como a gente falou, uma escola gigantesca que a gente viu pessoas que a gente ajudou de uma certa forma com aquilo que era nos imposto, e hoje a gente vê a pessoa bem, prosperando, com família, né? Até pessoas que ficaram internadas na época, internada não, digamos assim, né? Alojada, né? No abrigo municipal, hoje casou, tem filhos, a gente tem contato. Nossa, então, é muito legal, né, cara? Isso não tem preço, isso é muito legal. E deixa eu te falar, logo depois, pela sua jornada, aquela passada que você passou ali foram 8 anos? Isso? 4 anos, 5 anos. 5 anos. 4 para 5 anos. Tá. E na sequência, isso te motivou para estudar, para se tornar advogado, entrar porque você disputou a eleição. A população pediu para você sair à vereança em 2 oportunidades. Sim. Isso foi um fator motivacional para tanto você se tornar advogado, quanto também colocar seu nome ali na urna para a vereança de Mongaguá? Sim. Ali foi um pontapé inicial. Nunca gostei muito de política, né? Eu achava que, como todas as pessoas, uma boa parte das pessoas acham que a política só tem pessoas maus e tal. Então eu tinha esse pensamento. E no Conselho Tutelar eu comecei a aprender e ver que a vida pública e política ela pode influenciar tanto por bem quanto por mal, mas aquele momento era que eu queria ajudar a população. Então eu achava que eu precisava fazer alguma coisa, nem que fosse a minha gotinha d'água lá naquele fogo, mas eu precisava fazer alguma coisa. E como você disse, algumas pessoas nos procuravam, pô, você é candidato a vereador, você pode ajudar a cidade de uma certa forma. E a gente não tinha condições financeiras nenhuma, né? Nem carro tinha na época. E eu falei, não, vamos tentar. E aí fui para a urna, tive uma votação bem legal, de 439 votos na época. Foi a minha primeira eleição, achei... 2016, isso? 2016. Achei muito legal, assim, maravilhoso. Fiquei muito feliz de saber, pô, tem 416 pessoas e 39 pessoas que saíram de casa em meio a tanta coisa e digitou lá meus números e tal. Então, vou pra luta, né? Vamos lutar. E eu sou uma pessoa que eu sou muito focada. Quando eu decido uma coisa, eu vou até o fim. Então, eu não desisto daquilo que eu quero. Então, quando eu imaginei a política, logo depois assumi a Defesa Civil, né? Participei da eleição, fui convidado a assumir a diretoria da Defesa Civil. Um trabalho árduo também, bastante difícil. Na época de enchente, Tinha equipe? Tinha uma equipe gigantesca, viu, Thiago? Eu. Sério? Na época... Tô sabendo que ele é muito diferente agora, ainda não. Era bem difícil. Na época, tinha eu e mais uma pessoa, mas isso era tudo comigo. Então, a parte operacional, mas também eu tive respaldo também, não podemos deixar para trás. Na época, o pessoal do serviço externo sempre nos ajudava em época de chuva, né? Porque a chuva, Mongaguá, e a gente criou projetos também para que desobstruísse o rio Guapeú. De fato, foi feita uma limpeza na época que ajudou bastante, mas eu fiquei focado. Eu falei, pô, eu preciso ganhar uma eleição, eu vou batalhar para a próxima eleição. Passei a estudar também, falei, vou estudar agora, porque também não vale a pena você entrar em algo sem saber o que você está fazendo, né? Eu acho que a pessoa tem que se preparar também para assumir aquilo que ela quer fazer. Então, eu falava, poxa, nada melhor do que o direito. Vou fazer direito pelo menos uma vez na vida. Chega de fazer errado e foi isso que eu fiz. Foi bem difícil. A eleição passada eu passei estudando, depois fui para São Paulo, passei 1 ano e meio em São Paulo. Então, 2020, 2021, eu passei em São Paulo, então trabalhava 4 horas da manhã para São Paulo, voltava para a faculdade. E foi bem difícil, mas graças a Deus deu certo, me formei, passei na OAB, fiz no 9º semestre, consegui passar.
deu tudo certo. E aí hoje é só alegria. Hoje você é advogado. Advogado, passei no concurso também. Lembrando que nesse período aí eu fiz o concurso público que teve para fiscal de obra, passei, graças a Deus. Fui o 5º colocado e assumi o ano passado. Então, um ano e um pouquinho. Tá no probatório. Tô no probatório. Que legal, cara. Probatório. Que Legal, história de vida. É uma experiência boa. Então você ficou quanto tempo na Defesa Civil? Na Defesa Civil eu fiquei uns 2 anos e meio. Entendi. Depois saí, depois voltei um pouquinho, fiquei acho que uns meses, depois saí de novo para assumir agora o concurso. Ah, que bacana. É bem legal. A Defesa Civil é um órgão também muito importante, cara. É um lugar muito legal. Embora a gente não tinha muita estrutura também, né? Sim. Mas é um lugar assim que você também acaba vivenciando o sofrimento da população. Eu sempre fiz isso, independente de estar na Defesa Civil ou não. Quando eu pequeno, a gente morava em casa que alagava, né? Então, até hoje eu tenho um pânico. Começa a chover, vento, eu já quero sair pra rua para ajudar alguém. Inclusive, essa chuva, uma chuva que teve, foi a única chuva que eu não consegui sair, porque eu tava com febre. Minha mulher falou, você não vai sair assim, né? Com 40 graus de febre. Eu falei, poxa, mas tô aqui agoniado. Porque eu sei como é difícil as pessoas perder tudo, né, cara? É difícil. As coisas vai tudo dentro da água e... Aí algumas pessoas falam, pra que mora lá? Aí mora lá porque não tem condições de morar em outro lugar, não tem condições de ter uma cobertura em frente à praia. Justamente. Porque aí, se tivesse, todo mundo teria. E aí você vai ver aí que todos os longos anos aí que eu tenho ficado, eu tenho tentado ajudar bastante isso daí. A gente pega barco. Mais que, só pra ficar... Também, não só em Mongaguá, lá do praia também foi bem afetado com as chuvas, né, cara? Foi tudo, na verdade. Essa chuva foi bem pesada, né? Foi uma chuva muito forte. E aí a junta com o lixo, que a população muitas vezes descarta erroneamente. Sim. E também com muitas vezes o descaso por falta de projetos ou manutenção de infraestrutura, aí já viu, né? Já viu. A cidade já desastre já tá pintado. Já tá, é verdade. O que acontece, eu acho que Mongaguá tem melhorado bastante na parte de drenagem, tem melhorado bastante, a gente não pode negar isso, mas tem muito a fazer ainda. A gente tem aquele rio que corta toda a cidade, o Guapeú, foi limpo... Barranco Alto também. Barranco Alto, e o Barranco Alto ele recebe a água, joga no Guapeú, o Guapeú ele precisa ser dragado, já falei isso há muitos anos, bato nisso sempre, fui no DAE quando eu era coordenador de Defesa Civil, pedi verba para que fizesse uma dragagem em alguns pontos do rio, porque hoje está assoreado todo. Né? E quando eu assumi lá, na época, a Defesa Civil, estava totalmente fechado. Barcos não passavam. A remo, você não conseguia passar. E montamos uma equipe legal e conseguimos fazer a limpeza dele inteiro. Só que é uma limpeza que tem que ter equipe o ano todo, porque aquele mato não para de crescer. Mas, além disso, precisa ser feita uma dragagem. Para quê? Para o pessoal do Veracruz sofrer menos. Não, lógico. Né? Para o pessoal lá do Jussara, do Agenor de Campos, sofrer menos. Né? O rio vai assoreando, é normal, então... E é interessante que você tocou num ponto, eu acho que mais de, sei lá, quantos podcasts eu devo ter aqui? Não sei, uma porrada, alguns anos fazendo, eu acho que eu nunca falei isso, cara, e você fez eu lembrar que eu sou formado em Química, e eu trabalhei bons anos da minha vida com tratamento de efluentes, e eu trabalhei na dragagem do Porto de Santos. Você vai falar melhor que eu. Nossa, e lá, porque a gente, na verdade, a dragagem, ele aumenta o calado. Muita gente nem sabe o que é isso. O calado é a vazão, ou seja, o fundo. Então, a gente chamava de merda. Peão, chão de fábrica, já viu, né? Então, a gente tem que tirar a merda. A merda é o lodo, né? Que, na verdade, não é nada de merda. É um monte de biota, é um biotipo gigantesco, tem muito micronutriente, tem vida para dar, vender, sobrar. Brasil é maravilhoso, é muita coisa. Mas a gente precisa tirar aquele calado, que seja o lodo, né? Para que o rio tenha mais fluxo de água. Então, quer dizer, porque ele não consegue subir. Porque a água, ele mantém nível, né? A água derrama. Então, o que você faz? Você aumenta a tubulação. Então, você abaixa para que a água consiga fluir. Então, ou você faz piscinões, que pode ser feito aqui, nós temos várias situações que daria para fazer piscinões aqui na cidade, ou você pega os rios e aumenta o calado. O que aumenta o calado? Tirar o fundo. Então, claro, com um projeto de dragagem. Sim. Um estudo ambiental, né? Justamente. Porque você não pode pegar aquela biota e jogar do lado, na lateral. Não, pô, aqui contamina. Aqui é perfeito. Aqui mata tudo.
É isso aí. Então existe todo um estudo que você não pode Lá precisava deslocar. ser feito, porque se você lembrar bem, há muito tempo atrás, no Rio, aqui no Veracruz, no Tição, né? A gente chama Sim. do Rio Tição, aqui no Guapeú, ele tinha uma draga de areia. Lembro, ainda tem lá a Ele estrutura. tirava a areia. E ali não tinha aquelas enchentes também da forma que tem hoje. Rani, vou contar uma coisa que talvez você não saiba. Então, eu já até contei aqui, principalmente na live. Então eu peço para você linkar aí, pesquisar Marcelo Diano. Foi uma entrevista que eu fiz com o Marcelo Diano. A minha família, ela vinha para Mongaguá muito cedo, né? Muito tempo. Eu não sou família Jacó. Amo eles, amo a Paula, o Jacó, o Thales, o Jacó Neto, o Jacó Pai, né? Enfim, o Lazinho é meu tio, mas a minha avó falava para mim, o meu avô faleceu muito cedo, né? Minha avó falava que o meu avô comprou o terreno, falou, comprei um terreno na praia, de frente ao rio. Aí minha avó imaginou que era tipo, sei lá, né, cara, Bahamas, né? Aí quando chegou só mato, porque não tinha nenhuma avenida, não tinha nada, e o rio era o brejo, que saía aqui, era o canalzão. Aí minha avó me contou essa história. Aí eu fiz assim, minha avó era bem senhora. Quem é minha familiar sabe do que eu tô falando. Aí eu fiz assim, e minha avó sempre foi muito lúcida, a pernambucana, nossa, 10, que isso, que saudade eu tenho dela. Aí eu falei, vó, é essa casa aqui? Ela é essa casa. Eu falei, que rio, vó? Sabe onde que eu moro? Ali, do lado do Tônico Silva. Tem o colégio Tônico Silva, ali, uma rua antes. Aí, a Billy Smith. Aí eu falei, vó, aqui até hoje não tem rio. Da onde você tá falando? Ele falou, tinha um rio, Thiago. Saía aqui do Rio Guapeú, passava Isso aí. aqui, ó. É verdade. Tinha um rio, foi desviado quando tiraram as dunas. Aí eu falei, duna, vó? Aí ela começou a me contar das coisas. É verdade. E eu lembro das dunas lá na plataforma de pesca, quando eu ia brincar lá. Isso eu lembro. Mas aonde eu morava, ali no Guapeú, no Jardim Marina, em Ali frente ao Tônico existia. Silva, ali era cheio de duna. Né? Então foi tudo tirado. E por isso que há alagamento até hoje. Porque o rio vinha. Aí deixaram um bracinho, que é aquele córrego, podemos chamar assim, que passa do lado do Cuca, e do lado da delegacia, atrás da Câmara Municipal. Ali Aquilo era um precisa ser rio. feito um projeto, ali Aquilo era um rio. Foi mudado. Vamos mudar do curso. Por que que acontece? É verdade isso daí. Eu pesquisei isso. Tá no mapa hidrográfico. O Marcelo mostrou na nossa live Eu aqui. pesquisei isso. O que acontece na época? Ali ele tinha um braço do rio que saía, lógico. Quando tava no tempo de seca, ele sumia. Sim. Mas quando ele enchia um pouquinho, ele tinha vazão pro mar, que era o normal dele. Então foi feita aquela vala, né? Aquela estrutura toda que tem lá. Ao invés, na minha pequena visão, no meu pequeno conhecimento, tinha que passar direto. Aí eles fizeram a curva por conta da rodoviária, né? E Pra aí fazer, joga ó. naquela pequena tubulação que sai na delegacia. Não comporta a pressão de água. Você pode ver que a pressão de água ali quando Sim, chove é bate em gigantesca. cima. Então, para esgotar o rio, não consegue. E aí a população sofre. Então, ali tem que ser feito, né? Não tinha. Tem que ser feito um estudo para quê? Para fazer verdadeiramente um canal de... Porque a água ali bate no peito. Justamente, um Ali canal na de Guapiú, ela bate no responsabilidade. peito. Pra quem não conhece, você fala, pô, meu, e Eu é tirei casa... família lá do Guapeú e trouxe até a rodoviária, quase uma chuva que teve há uns anos atrás. Eu trouxe no barco, remando. Não, eu Só acredito. para você ter uma ideia. Eu acredito. E aí no barco era do Mendes. O Mendes falou, Olha, Mendes, eu preciso desse O barco aí. Mendes é 10, né, Ele cara? foi lá, jogou na... Mendes é muito show. Foi Mendes lá é o nice. Gabriel, o Mendes, jogou Sim. o Bolo, que é o funcionário dele, foram lá, colocaram o barco na água pra mim. Falou, vai lá. E a gente foi e conseguimos fazer o trabalho. Tirar umas famílias, umas senhoras que estavam na água. Mas esse é um ponto, né, que a gente tá falando que seria crucial para aliviar o sofrimento. das E é onde pessoas. você mora também, né? Que ali também enche de água pra Ali chuchu. é uma vergonha. Todo aquele bairro, né? Porque eles fazem assim, né? É. Tanto do lado de lá do Itaoca, quanto do Jardim Praia Grande, joga ali pro seu bairro, né, cara? É assim, Exatamente. cara. Avenida 1. E ali é uma coisa que é engraçado. Você falar dali, você mexe comigo, cara. O que acontece? Toda vez eu falo pro pessoal, a gente precisa se unir, a gente precisa fazer isso aqui. Aquilo é uma vergonha. Teve uma época que na rua do cemitério não tava tendo velório porque não passava carro. Não, aí eu Aí vou te... vinha pela minha rua. Rua esta, que tem uma rua Praga que atravessa entre a Francisco de Moraes e a rua do cemitério, que é uma ruazinha que tem de frente ao cemitério. Aquela rua quem abriu foi eu no meu caminhão, na época. Porque quando a rua do cemitério enchia, o pessoal às vezes vinha da Avenida 1 pro velório, tinha que dar a volta lá na pista. Quase na pista, lá na pedra.
Eu falei, poxa, aqui tem uma rua, cara, nós precisamos abrir essa rua. E na época a gente começou a pegar entulho nas ruas e a gente foi aterrando aquela rua para poder abrir. Abriu a rua. E tá lá. Foi feitos alguns estudos já, projeto, cobro muito do prefeito, cobrei tanto do anterior como do prefeito atual. Precisa fazer alguma coisa. Inclusive eu tenho fotos essa semana, criança dentro da água. Né? Essa semana eu tava doente com suspeita de leptospirose. Entendeu? Então, E houve uma morte esses dias de leptospirose. justamente. Caiu na internet. Eu tive todos os A Globo sintomas. até Tive todos os sintomas de leptospirose, né? Mas aí já é um outro Você papo. falou uma coisa que machucou aqui. Porque no dia que meu pai faleceu, né? Dia 22 de 2020, pouco antes da eleição, pouco antes de estourar a pandemia, meu pai veio a falecer. E foi o velório dele. E caiu um toró igual esses dias. E aí tava todo mundo, graças a Deus, meu pai era bem quisto aqui na cidade, né? Então o velório tava muito cheio. E aí começou a chover, bem na hora da cerimônia, né? Tava um padre, minha mãe é católica, e eu tava com um pastor. E aí aquela chuva. E aí eu quero agradecer aqui duas pessoas, o Zé Pedro, o nosso vereador, e o Arthur, prefeito. E aí eu focado na cerimônia, e o Zé Pedro estava com a gente naquele momento. O Arthur não estava, o Arthur tinha passado. O Arthur era o prefeito, o vereador, o Zé Pedro era vereador. E aí eu focado na liturgia do culto, e eu que passei a palavra, né, naquele culto. E aí do nada, acabou, aí veio uma amiga, falou, o Zé Pedro ligou pro Arthur, porque vai precisar de um ônibus para levar todo mundo pro velório. Eu falei, hã? Olha a chuva, Thiago. Aí sabe quando você tá totalmente... Desnorteado, né? Na hora que eu olhei, eu falei, Thiago, a água tá batendo na cintura no cemitério. Talvez nem vai dar para fazer um enterro. Talvez o carro nem chega. Aí realmente, nossa, eu lembro, cara. Aí veio o ônibus foi passando, a água entrando dentro do ônibus, porque entrou a água, eu lembro da água entrando. E todo mundo entrou dentro do ônibus, aí nós fomos fazer o velório. Aí no cemitério, o cemitério em si, ele é alto. Mas para chegar ali, coitado de todo mundo que mora. Então, e eu lembro disso. E ali é muito ruim, porque, assim, o que eu fico chateado com tudo Isso eu nunca falei em público. É muito engraçado, eu fico muito chateado, porque ali é a minha história, ali é a minha vida. Né? Tem algumas pessoas que, o Rony Edson mora aqui, não faz nada, não consegue. Eu falei, poxa, se eu fosse o prefeito da cidade, eu moro aqui junto com vocês, né? Eu sempre digo isso. E se alguém que luta por essa rua sou eu. E uma coisa muito interessante, que assim, a gente vai lá na rua do cemitério, resolveu. A rua do cemitério resolveu. Então, se consegue se resolver, né? Se consegue resolver a paralela, né? Tá certo? A gente vem aí nos trabalhos, tem feito alguns bairros, tem melhorado, mas lá é uma vergonha. Desde que eu me entendo de política, que eu vim pra política, eu vim com esse propósito de melhorar meu bairro, minha rua. Tô 12 anos aí na política. E sempre aquela mesma fala, né? Quando chega na eleição, todo mundo vai arrumar, todo mundo vai fazer. E ontem mesmo eu tirei foto de uma criancinha de 5 anos dentro daquela lama, passando. Poxa, desumano, cara, desumano. E uma coisa fácil de resolver, né? Ali eu tenho todo o desenho, né? E já desenhamos várias vezes. O Bira, grande parceiro, o Bira aí, da prefeitura, desenhou, fez, tá tudo bonitinho, é só executar, entendeu? Então, eu não sei qual a dificuldade, né? Às vezes mexe em coisas que não tem tanta necessidade agora. Perfeito. Mas a gente tem uma população que às vezes está passando ali. Essa semana, eu falo para você, essa semana eu tive no PS 2 vezes, suspeito de leptospirose. Por quê? Dentro daquela água. Perdi um dia de serviço semana passada, né? Porque também nem no hospital não consegui ir porque o carro não saía. Já estava com suspeito de leptospirose. Não dava para sair dentro da água no joelho. O carro não saía da garagem. Perdi o dia de serviço. Então, é triste. É triste. Mas assim, triste. é o que eu te falei, eu tenho foco, eu não desisto nunca. Eu Pô, sou brasileiro. Legal. Eu sou brasileiro. Não, e outra, e quem tá acompanhando esse podcast, essa live, tá percebendo que a sua história é de superação. Superação, totalmente. E outra, e naturalmente, não sei se você gostaria de falar, a população sempre nas pesquisas, nas enquetes, coloca seu nome lá como um futuro representante. Sim. Ainda você tem essa vontade, porque a população tá te levantando para isso? Sim, é aquilo que eu te falei. Eu sou grato
muito grato a cada votinho. Desde o Conselho Tutelar, Desde né? o Conselho Tutelar, aquelas pessoas que acompanham, que acreditam, que não desiste, que tá junto. E na primeira eleição eu tive 439 votos, na segunda eu já cresci, fui para mais de 660 votos. Então, isso é um pensamento que a população ainda me quer. E com certeza a gente vai tentar chegar onde a gente sonhou e traçou e fazer a diferença. Fazer a diferença, na medida do possível, dentro daquilo que couber. Lógico, né? Eu sei o que dá para fazer, o que não dá, não vou sair falando o que não dá para fazer, mas me preparei para isso e tô me preparando. Advogado, com experiência na defesa civil, no Conselho Tutelar. É uma bela bagagem. Com um histórico de vida aí, História de vida que é vindo de Pernambuco. Que bacana. Nossa, Olha, história bem legal. Um dos melhores podcasts que eu tive. Quero agradecer demais você, Rani Edson. Nós estamos chegando aos finalmente, mas eu gostaria de deixar que você fizesse uma palavra motivacional para quem está nos acompanhando, que talvez esteja passando por um momento de dificuldade ou que está sem esperança de dias melhores. Você que foi um guerreiro desde sempre, junto com a sua mãe, junto com seus irmãos, com uma dificuldade ali, onde você sempre buscou espaço, trabalhando de inúmeras maneiras, conseguiu se formar, conseguiu se efetivar, hoje é advogado, defende os que mais necessitam. Enfim, Rani, fale ali para o nosso público uma palavra motivacional para esse público. É muito legal, assim, eu não posso deixar aqui de esquecer da minha esposa, né, meu ali se não fosse ela, por trás de um homem tem sempre uma mulher de calibre, né, e graças a Deus minha esposa tem sido um braço, perna, é o meu incentivo, né, meus 2 filhos, um casal de filhos maravilhosos que eu tenho, e uma esposa fora de série, porque para aguentar a minha vida tem que ser meio maluquinha mesmo, a gente quase não para, né. Eu sempre costumo dizer que eu já fiz quase tudo nessa vida, trabalho de todas as formas. Mas o mais importante é a pessoa que, dependendo da dificuldade que você esteja passando, é você olhar para um foco e nunca desistir dele. Eu me lembro muito bem, quem me conhece e estiver assistindo isso daqui, não preciso nem falar, só minha presença e você saber que eu tenho uma OAB, você já vai cair de costa, que você conhece minha história. Mas quem não conhece e está nos assistindo aí hoje, agora ao vivo, eu quero dizer para você não desistir. Eu tinha 22 anos e tinha 5ª série. Hoje eu tenho 43, sou advogado, já fui vereador, sou concursado na prefeitura, tenho uma família maravilhosa, sirvo a Deus, tenho uma família fora de sério. Fácil nunca vai ser, mas você não pode desistir. Tem que focar em frente, seguir o alvo. Não olha para aqueles que querem te derrubar ou às vezes querem te criticar, vai em frente. E aí o futuro e o sucesso, ele vem naturalmente. Naturalmente. Eu agradeço a Deus porque pela idade que eu tenho, você tem que trabalhar, sustentar a família, estudar. Não é fácil, não é fácil. E eu fiz os 5 anos de faculdade, terminei, tirei o OAB. E para mim é uma vitória, é uma honra, né? Já fui vereador dessa cidade, fiquei lá 3 meses quando o vereador se afastou. Então, para você que me conhece, sabe muito bem, e a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Obrigado. Ah, que alegria. Obrigado, René Edson. Eu fico muito feliz por você expor todo esse conteúdo, essa bagagem. Eu fico feliz, cara. De verdade, que você ainda tem muita lenha para ajudar muita gente aqui em Mongaguá. Obrigado de coração por ter aceitado esse bate-papo e ter externado aí toda essa vida, essa vontade ainda que você tem por nossa cidade. Vambora. Valeu. Venha mais vezes, hein? Obrigado. E você que está nos acompanhando, continue conosco. Siga o Rani Edson, siga o Thiago, siga a Loas TV, compartilhe. Vamos embora, vamos sempre fazer Mongaguá melhor. Para isso que nós existimos. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Loas TV, entretenimento e informação na sua tela.